Você já se perguntou como o organismo humano tenta combater a toxina de espécies peçonhentas? Espécies peçonhentas são aquelas que possuem glândulas próprias capazes de produzir uma toxina e estruturas especializadas para inoculação no corpo de presas ou de predadores. No Brasil, durante a década de 90, se estimava que ocorriam cerca de 20 a 30 mil acidentes notificados anualmente, com mortalidades variando entre 1,8% e 2% dos casos, pontuando que cerca de 90% dos acidentes eram provenientes de serpentes dos gêneros Botrops, as jararacas, e Crótalos, as cascavéis. Os venenos de serpentes são potencialmente os mais complexos do reino animal. 2/3 do peso seco dessas substâncias são compostas de proteínas com diversificadas ações farmacológicas, toxicológicas e bioquímicas. Os componentes dos venenos são divididos em 7 categorias distintas, sendo elas: ação pró-coagulante. Nessa categoria, temos os componentes que servem majoritariamente para imobilizar suas presas. O princípio se baseia em atingir fatores de cascata de coagulação como fibrinogênio e protrombina. Toxinas hemorrágicas são substâncias compostas por metaloproteinases que agem sobre os capilares, a começar pela membrana basal, levando à ruptura total a posteriori. Toxinas de ação plaquetária são componentes do veneno de alguns gêneros de serpentes capazes de induzir a agregação de plaquetas, por atividade proteica que pode ser resultado da ativação da protrombina. A ação proteolítica do veneno causa lesões locais e libera substâncias inflamatórias, como cininas, fator ativador de plaquetas, e metabólitos do ácido araquidônico, que intensificam a resposta inflamatória no local da picada. A ação neurotóxica presente na crotoxina, do veneno da Crotalus duriçus terrificus, a cascavel, bloqueia a comunicação entre nervos e músculos, causando paralisia e dificuldade respiratória. As miotoxinas são proteínas que alteram a permeabilidade das fibras musculares a íons, causando espasmos, paralisia e dificuldade respiratória. E por último, os peptídeos potenciadores de bradicinina, que inibem a enzima conversora de angiotensina, potencializando a ação da bradicinina. Isso causa vasodilatação e redução da pressão arterial. As categorias de toxinas citadas são uma generalização que visa abranger todos os venenos de serpente. Por exemplo, a cascavel, ela não possui todas as toxinas mencionadas na sua peçonha. Considerando isso, aqui nesse contexto será abordado a ação das citotoxinas no fígado e como os danos do veneno de cascavel causam um aumento de ERO, espécies reativas de oxigênio, e a relação dessas causas com a apoptose. O veneno crotálico é amplamente estudado pelo dano renal que o mesmo causa. Entretanto, o fígado, sendo o principal órgão envolvido no metabolismo de compostos estranhos ao corpo, é substancialmente carente de estudos para além da histopatologia e bioquímica sérica. As vias de sinalização que agem no corpo quando o veneno é inoculado também afetam as vias nitrérgicas, além das típicas vias inflamatórias da resposta imune. Ambas estão relacionadas à produção de espécies reativas de oxigênio, EROs, como o óxido nítrico e o peróxido de hidrogênio. Cerca de 95 a 98% do oxigênio absorvido por organismos aeróbicos é reduzido à água na cadeia transportadora de elétrons, nas mitocôndrias. Nessa etapa, o citocromo, através da fosforilação oxidativa, transfere 4 elétrons ao oxigênio, gerando 2 moléculas de H2O. Entretanto, falhas nesse processo, como escape de elétrons durante o transporte, podem originar espécies reativas de oxigênio, entre elas o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio e o óxido nítrico. Essas moléculas instáveis desencadeiam um estresse oxidativo, provocando danos celulares e intensificando a inflamação tecidual induzida pelo veneno. Para conter esses efeitos, o organismo ativa suas defesas antioxidantes, que neutralizam o excesso de EROs. A enzima superóxido dismutase atua sobre o radical superóxido, transformando-o em peróxido de hidrogênio, uma forma menos reativa. A superóxido dismutase é uma das defesas antioxidantes mais antigas e conservadas entre os organismos aeróbicos, além de estar entre as proteínas mais abundantes do corpo humano. Em seguida, o peróxido de hidrogênio é processado pela enzima catalase, que o decompõe em água e oxigênio. Esse sistema enzimático, superóxido dismutase
seguida de catalase, representam um dos principais mecanismos de proteção celular contra o estresse oxidativo, preservando a integridade dos tecidos diante da ação das toxinas do veneno. Pacientes vítimas de ataque de cascavel apresentam comumente um quadro clínico de rabdomiólise, condição caracterizada por danos ao tecido muscular esquelético. Com o rompimento das fibras musculares, ocorre a liberação de seu conteúdo intracelular na corrente sanguínea. Essa condição está associada ao estresse oxidativo, uma vez que a degradação da mioglobina libera ferro, o qual atua como catalisador na lipoperoxidação, LPO, intensificando o desequilíbrio redox. Esse processo contribui para danos celulares adicionais e agrava o quadro clínico do envenenamento. E agora, já sabe como o organismo humano tenta combater as toxinas das espécies peçonhentas?